Agora, com a sua conta do Bing Ads criada, você precisa aquecer a sua conta antes de sair ousando por aí. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai subir a sua primeira campanha no Bing Ads. Fala pessoal, tudo bom? Eu espero que tenha corrido tudo bem com a criação da sua conta no Bing Ads, seguindo todas as orientações que a gente passou para você no vídeo anterior. E é por isso que hoje a gente já vai começar a dar aquela aquecida na sua conta, subindo a primeira campanha no Bing Ads. Porque passada a etapa da criação da conta, que é uma das partes mais temperamentais do Bing, você vai precisar fazer o que a gente chama de aquecimento da conta, que nada mais é começar a movimentar a sua conta, mas de uma forma bem tranquila, de uma forma bem relaxada, seguindo todas as políticas da plataforma, sem ousar nem fazer nada fora da curva, porque as plataformas de anúncio, normalmente elas têm dois tipos de revisão, uma revisão que é pelo robô, e aí esse robô identificando qualquer tipo de violação dentro da sua campanha ou da sua conta, ou das suas extensões de anúncio, ou nas URLs que você está utilizando, ele vai ou reprovar o seu anúncio, ou a extensão, enfim, podendo, na pior das hipóteses, bloquear a sua conta. Tem também a revisão manual, que é feita por uma equipe interna do Bing Ads. São pessoas mesmo que vão estar fazendo essa análise da conta ou da campanha que você está trabalhando. Então, quando você cria uma conta nova, essa equipe vai ficar ali de olho em você, porque afinal de contas ela quer saber, ora meu Deus, quem é a Juliana? O que ela vive? Como é que ela se alimenta? Ela vai querer saber tudo a respeito de você, verificar o seu comportamento ali no início desse processo. Então, é muito importante que, como a gente fala, você suba uma campanha leve, né? Não faça nada ousado ali, não tenta colocar nada que chame muita atenção, que tenha uma promessa muito forte. E é por isso que a gente precisa aquecer essa conta. Olá, meu nome é Juliana, sou empreendedora digital e a criadora do canal Replica Não Complica, que a gente sempre vai estar trazendo para vocês conteúdo de marketing digital, tráfego pago, social media, tudo para você poder aprender a divulgar os seus links de afiliado da melhor maneira possível. Aproveita, se você está chegando aqui agora, já se inscreve nesse canal, ativa o sino de notificações para não perder os nossos conteúdos semanais e já deixa uma chuva de like aqui, que eu adoro. Seja muito bem-vindo, eu estou felicíssima de ter você aqui com a gente. Bom, para aquecer a sua conta no Bing Ads, que a gente vai precisar subir uma campanha leve, isso quer dizer que o produto é levinho, ele não tem nenhuma promessa forte ali nele. É um produto bem light, tranquilo. Não é um produto do nicho de emagrecimento, por exemplo, pelo amor de Deus, que normalmente esses produtos, mesmo que seja um produto digital, normalmente as páginas de venda, ela tem uma promessa um pouco mais forte ali. Vai para o nicho de beleza, com um produtinho ali de sobrancelhas perfeitas, por exemplo, que tem na Hotmart, que é bem vendido lá dentro, ou um curso de marketing digital. Eu escolhi um curso de marketing digital, que é o curso MBE, que é que a gente está falando aqui. Então, seu produto precisa ser light, seu produto precisa ser local. Isso quer dizer que, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos e estou subindo a minha primeira campanha aqui para aquecimento da conta. Só que eu sou brasileira, vou subir como se eu estivesse aí no Brasil. Não, você vai subir no local onde você mora. Se você mora nos Estados Unidos, você vai subir lá nos Estados Unidos, independente da sua nacionalidade, tá bom? O produto da onde você vai subir a sua conta. Como eu moro no Brasil, eu vou subir um produto da Hotmart, que é uma das maiores plataformas de afiliados que tem aqui dentro. E eu gosto também da estratégia de fundo de funil. Não vou ficar me atendo muito à estratégia aqui, mas só para você saber, eu escolhi um produto que é perfeito para a estratégia de fundo de funil, que é quando a gente está falando de um produto que ele tem um nome específico. E eu já vou direcionar esse anúncio que eu vou criar para esse produto para um público específico, um público que está no momento de compra mais avançado. Ele já quer comprar o meu produto, ele já conhece o produto que eu divulgo e ele quer comprar o método MBE, porque ele quer aprender tudo sobre Bing Ads. Então vamos lá começar a subir a campanha no Bing. Criada a sua conta aqui dentro do Bing, a gente pode vir aqui, olha, na área de campanhas, tá bom? Criar campanha nesse maisinho aqui. Eu vou colocar aqui conversões em meu site. Se você estiver subindo uma
uma campanha gringa, que é como a gente vai ver mais lá para frente, você poderia usar visitas ao meu site, porque aqui no Bing é muito difícil de ter o pixel de rastreamento, que a gente vai aprender melhor sobre ele também mais adiante. Vamos lá escolher conversões do meu site, essa opção aqui que a gente quer. Anúncios de pesquisa, eu não quero anúncios de audiência. Para quem não conhece, esse anúncio de pesquisa é quando a pessoa entra lá na internet, no Yahoo, no AOL, são parceiros do Bing, você vai ver. Então, ele entra lá, por exemplo, no Bing, no Edge, e digita curso MBE. Então, eu quero pelo produto, né? Fazendo uma pesquisa ali na internet. O anúncio de audiência são os anúncios como tem no Google da rede de display, que são anúncios com criativos, banners, imagens, alguns vídeos curtos. Então, eu quero fazer anúncio para pesquisa. Avançar. Aí vem aqui as configurações da campanha. O que eu gosto de fazer aqui? Mas isso daqui é muito particular meu, tá? Eu gosto de colocar a data que a gente está subindo a campanha. Curso MBS, daqui vai ser o nome da minha campanha. Usar as configurações de campanha de uma outra campanha? Não, eu não quero. Eu quero que essa configuração de campanha que eu estou fazendo aqui seja exclusiva para o curso MBE, tá? Muita atenção, não só com as opções que as plataformas trazem para você, mas com as sugestões também lá na frente. Então, eu não quero isso. Aqui ele está me trazendo, por exemplo, uma sugestão de orçamento de campanha de R$ 130. Perceba que esse valor de R$ 130 é por dia. Então, você tem que fazer o cálculo de quanto que você está disposto a gastar por dia. Eu estou disposto a gastar esse valor aqui de R$ 130 que o próprio Bing está me sugerindo. Então, beleza, tudo bem. Tem que ver que esse vai ser o valor máximo. Não quer dizer que o Bing vai gastar R$ 130 por dia com essa campanha daqui, tá bom? E é por isso que eu já vou subir um outro orçamento aqui, porque o que acontece? No Bing, as campanhas tendem a rodar um pouquinho mais devagar do que no Google. Na verdade, um pouquinho não, um poucão. Ainda mais que se a gente estiver falando de estratégia de fundo de funil, demora a rodar pra caramba mesmo. Então, eu gosto de colocar um orçamento um pouco mais elevado para a campanha ter um desenvolvimento mais rápido. Mas isso daqui porque eu controlo, tá, gente? Todos os dias eu controlo as minhas campanhas. Se você vai subir campanha e não vai controlar, coloca um orçamento lá embaixo, um orçamento que seja compatível com o que você está disposto a pagar, porque pode ser que num dia a sua campanha tenha um desenvolvimento astronômico e chegue nesse valor aqui, tá bom? Então, toma cuidado. A localização, onde você quer que seus anúncios sejam exibidos? Em todos os países, deixe-me escolher locais específicos. Como eu estou falando de um produto brasileiro e a gente está falando de uma campanha para aquecimento da conta, eu não quero pulverizar a minha verba por todos os países. Então, eu vou ficar apenas com o Brasil. E aqui vem uma coisa que o Bing sempre traz, que é essa pergunta aqui: quem deve ver os seus anúncios? Pessoas em seus locais direcionados, ou seja, pessoas aqui no Brasil, que é para onde eu estou dirigindo meu anúncio, ou pessoas que pesquisem e exibam as páginas em locais direcionados. Eu vou dizer que eu só quero pessoas nos locais direcionados, que é onde eu estou segmentando a campanha, tá? Vou deixar dessa forma aqui. E aqui vem o idioma. Esse idioma daqui não é o idioma que as pessoas falam, tá? Esse daqui é o idioma do seu computador, porque cada computador é configurado para um idioma, né? Os meus são em português, mas existe muita gente que tem computador configurado em inglês, então eu vou marcar em inglês, e muita gente também com computador configurado para espanhol, então eu vou marcar espanhol, porque eu quero que essas pessoas tenham acesso, tá? Porque a gente está falando de dispositivo. Aí vem aqui, ó, aviso de isenção de responsabilidade, eu não marco nada aqui, eu não quero marcar, vou deixar em branco. Anúncios de pesquisa dinâmico, você quer habilitar esses anúncios de pesquisa dinâmico? Eu também não quero habilitar esses anúncios de pesquisa dinâmico, vou deixar desse jeito mesmo, e vou salvar e ir para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente já vai começar a configurar os seus grupos de anúncios. Então, eu vou colocar aqui, olha, grupo de anúncio 1 do curso MBE. E aqui a gente vai inserir as palavras-chave. O que isso quer dizer? A gente vai inserir as palavras que a gente quer. Ó, quando a pessoa digitar a palavra X, eu quero que o meu anúncio apareça. Então, você tem que direcionar o seu anúncio. Você direciona o seu anúncio com as palavras-chave. Então, as palavras-chave, você precisa perder um tempo ali pesquisando todas as palavras-chave que são relevantes para o
seu anúncio e para a estratégia que você está usando também. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Eu já deixei tudo pronto, porque aqui é mais um passo a passo do que você precisa fazer dentro do Bing, do que para ensinar a estratégia em si, que a gente vai ensinar depois. Então, eu selecionei algumas palavras-chave aqui. São essas palavras-chave que eu quero que meu anúncio apareça. Você pode verificar aqui, coloquei todas elas em exatas. Você pode não saber o que é exatas nesse momento, mas exatas é porque eu coloquei as palavras entre colchetes, tá bom? Então, ó, colchete, MBE, método Bing estratégico. Colchete, MBE, método Bing estratégico. Tem esse tracinho aqui. Por que você está fazendo isso, Juliana? Você é doida? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque quando eu coloco as palavras entre colchetes, ou seja, quando eu coloco as palavras-chave com correspondência de exata, eu quero que o meu anúncio apareça exatamente da forma que a pessoa está digitando ali. Então, se não digitar exatamente dessa forma, em tese não é para o meu anúncio aparecer, mas acaba que ele aparece. É por isso que você vai ver lá para frente uma otimização de campanha que a gente vai fazer já de cara aqui. Então, fica ligado no vídeo para não perder essa. Vou adicionar um novo grupo de anúncio aqui também, porque eu quero fazer 2 grupos de anúncio. Um grupo de anúncio para o produto e um grupo de anúncio para o produtor, porque afinal de contas, o Tom Santos, ele é uma figura conhecida por aí, e eu quero que tenha um grupo de anúncios aqui com o nome dele. Então, vou dar uma copiada aqui, olha, esse vai ser o grupo de anúncio 2, e vou vir com as palavras-chave que eu já selecionei também para o produtor. Olha, já selecionei, tem até mais. Tá aqui, em exata. Eu não quero criar um novo grupo de anúncio e também não quero criar grupo de anúncios dinâmicos. Eu vou salvar e ir para a próxima etapa. A próxima etapa a gente já vai começar a criar nosso anúncio. Olha, a gente está com os 2 grupos de anúncios aqui criados. Você tem esse botãozinho lateral aqui na parte direita, é onde você vai criar os anúncios. Eu já estou com todos eles prontos. Esse anúncio que a gente vai criar, eu quero que seja um anúncio responsivo de pesquisa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou colocar diversas descrições e títulos aqui e o Bing vai ficar fazendo as combinações e vai entregar as combinações que tiverem um desempenho melhor. Quanto melhor o desempenho da combinação que ele escolher, mais ele vai entregar para aquele anúncio. Uma coisa importante aqui é pegar a sua URL final. Eu já estou com a URL final selecionada aqui, olha, mas eu vou mostrar para vocês. O curso do Tom Santos, ele está aqui dentro da Hotmart. Eu peguei meu link de afiliado aqui também. E essa daqui é a página de vendas do produto. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem o que é a URL final. Aqui dentro da Hotmart, na página dos Hot Links, eu vou pegar o link da página de vendas e copiar. Tá vendo que esse daqui é o meu link de afiliado, go.hotmart.com, e a minha identificação de afiliado aqui. Na hora que a gente der um Enter, ele vai mudar esse endereço. Esse endereço vai ficar diferente, que é a URL do produtor. A URL do produtor, que é o Tom Santos. Aqui, ó, método Bing estratégico. Já não é mais o Go Hotmart. Essa é a nossa URL final, que a gente tem que colocar aqui, ó. URL final é essa daqui. Pronto. Colei aqui a URL final. Como a gente já está colando a URL final aqui, o que eu gosto de fazer? Já pegar e colocar logo o link de afiliado, para a gente não esquecer. Porque tem um monte de gente esquecida por aí e acaba perdendo as comissões, porque não colocou o link de afiliado bem aqui onde eu vou mostrar para vocês. Rola a página para baixo, opções de URL do anúncio, abre essa opção aqui, clicando nele, vai ter modelo de acompanhamento. O seu link de afiliado vai aqui nesse modelo de acompanhamento. Pronto, tudo ok, não preciso mais me preocupar com links aqui dentro desse primeiro anúncio. Vou colocar os títulos que eu selecionei. E aí, depois adicionado os títulos, eu vou colocar também as descrições. E olha, eu ainda nem terminei de fazer as coisas que eu quero mostrar aqui para vocês. Meu anúncio já está excelente. Palmas para mim. Então, ó, o que você precisa fazer aqui? Você precisa colocar títulos que tenham a ver com o produto, principalmente usar a palavra-chave que você está colocando no grupo de anúncios. Então, o método MBE, método Bing estratégico, é uma das minhas palavras-chave. O que eu vou fazer? Vou fixar ele na primeira posição, até porque é o nome do curso, né? Eu quero que isso daqui esteja em destaque. Oh, caiu para mente. Não fica triste, não. Vai dar tudo certo. Outra coisa que eu poderia colocar também aqui na primeira posição, para ter uma variação, para o Bing ficar feliz. Aqui, ó, curso MBE, Tom Santos, também é uma das minhas palavras-chave. Então, vou fixar aqui também. Se o anúncio ficar em médio, que é essa qualidade aqui, olha a qualidade do anúncio, não tem
problema não. Ó, já voltou para bom. Ele é temperamental. Não tem problema, não. Eu gosto que meu anúncio aqui no Bing fique em bom e excelente, tá? Ele já estava excelente. Foca nisso, tá? Porque quanto melhor o seu anúncio, mais vai ter entregabilidade, porque você vai ter uma disputa melhor ali de URL no leilão. Não tem outros títulos que eu poderia fixar na primeira posição, então vou manter. Agora eu coloquei títulos com gatilhos mentais, porque afinal de contas a gente está falando de uma estratégia de fundo de funil. Além da palavra-chave, eu coloquei nos títulos alguns gatilhos, tipo, olha, se você comprar hoje, você vai ter 50% de desconto, garante logo o seu, tá? 297, oferta por tempo limitado. Aproveite enquanto tem vaga e escassez, tá acabando as vagas, vamos lá, ou vai fechar o carrinho, tem muito produtor que fecha o carrinho. Compre agora por 12 de 29, urgência, se você comprar agora, você vai pagar esse valor aqui. Então, você vai colocando os gatilhos mentais assim. O que eu gosto de colocar aqui, olha, porque tem um caminho, vou mostrar aqui para vocês, que é esse que tá aqui em verdinho, ó, ele vai mudar porque a gente vai complementar aqui. O que eu gosto de colocar? Site oficial. Tá vendo? Completou. Site oficial. Você poderia até colocar aqui, que cabe, tá? Site oficial e colocar só um, né? Ou a gente pode tentar desconto. Vai ficar enorme, olha. Método bigestratégico.com.br, site oficial, desconto. E as descrições, nas descrições eu não fixo nada, não. Eu deixo bem livre, assim. O importante é que você coloque descrições que façam sentido entre si, porque o Bing vai ficar alternando elas. Então, por exemplo, tá aqui, olha, domine a segunda maior rede de pesquisa e faça vendas online todo dia com o MBE. MBE é método Bing estratégico por Tom Santos, somente hoje por 12 de 29,64. Uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu ia falar de qualquer forma, é o seguinte, é muito bom, não sei se vocês perceberam, em toda oportunidade que eu pude, eu coloquei o valor do curso, quanto que vai pagar, porque isso espanta clique de pessoas que não querem pagar esse valor. Ah, eu não quero pagar 297. Se você não quer pagar 297, é só você não entrar no anúncio. Então, você espanta esses cliques, porque afinal de contas, a gente paga aqui dentro por clique. A cada clique que a pessoa dá dentro do teu anúncio, você está pagando, não é isso que você quer. Você quer cliques qualificados com a estratégia de fundo disponível, tá bom? Então, o nosso primeiro grupo de anúncios está criado, é só salvar e a gente vai, enquanto cria o segundo grupo de anúncios, verificar se ele vai ser aprovado ou não. Você repete a mesma coisa de lá, a URL final, já coloca logo seu link de afiliado, que é o modelo de acompanhamento, vem aqui, ó, opções de URL, já coloca ali logo, para não esquecer. Colocar aqui, então, os títulos. Bom, aqui no segundo grupo de anúncio eu não fiz nada diferente não, tá? Eu repeti o mesmo anúncio de lá, do primeiro grupo, que afinal de contas, não são variedades infinitas que a gente tem aqui de anúncio que ele fica rotacionando, né, esses títulos e essas descrições, mas a gente tem uma variedade bem grande, então eu não me preocupo muito com isso, de estar repetindo os títulos ou não, tá? Ainda mais que a gente está falando de um anúncio, como eu falei, que é o responsivo, que é esse que ele fica criando vários anúncios com as opções que você está dando para ele, afinal de contas, olha a quantidade de opção que eu estou dando aqui, né? Então eu vou manter aqui e vou testar só o site oficial dessa vez. Vamos ver qual que vai performar melhor, se vai ser o anúncio no nome do produto ou se no nome do produtor. Anúncio criado, o segundo. Vamos clicar em salvar para poder passar para a próxima etapa. Aqui nessa etapa, olha, vão vir as extensões de anúncio que a gente não vai colocar aqui nesse vídeo, vamos deixar para um vídeo posterior. Eu vou salvar e ir para a próxima etapa. Os dois grupos de anúncio estão aqui, olha, criados grupo de anúncio com o respectivo anúncio. Vou salvar e vou para a próxima etapa. Num outro vídeo a gente adiciona as extensões. Aqui, ó, ele já mudou o orçamento individual. R$ 8.000 por dia, ele é louco, né? Não. Ó, R$ 800 por dia, aplicar o orçamento da biblioteca compartilhada. Eu nunca aplico, não, tá, gente? E aqui a estratégia de lance. Aqui no Bing, eu gosto de trabalhar com o CPC aprimorado, que eu consigo ajustar o lance em cada palavra-chave. Se eu verificar que uma palavra-chave está com uma performance excelente, eu posso aumentar o valor do CPC dela
porque aí eu estou disposta a pagar num leilão um valor maior para uma palavra-chave que está em uma entrega boa, que está me rendendo um ROI, por exemplo. Mas você pode usar a estratégia aqui, olha, de maximizar os cliques, assim como lá no Google, e testar, tudo é teste. É só você vir aqui e testar, ver o que vai performar melhor na sua campanha, tá? Eu vou deixar, por enquanto, o mesmo valor para cada uma, só que como eu estou com um valor de orçamento diário ali um pouco mais elevado, eu vou diminuir esse orçamento do CPC para R$ 3. Vamos ver se a campanha vai rodar ou não. Se a campanha não rodar, a gente vem aqui e faz as otimizações. Agora, as conversões. Selecione quais conversões que eu quero que sejam incluídas na coluna de conversão dessa campanha. Se é para usar uma configuração da conta e incluir conversões, ou se é para usar uma meta de conversão para a campanha. Eu já vou te dizer que é para essa campanha. Não usa a meta da conta, a não ser que você use a conta só para um nicho ou para um tipo de produto. Como é uma campanha da Hotmart, a gente consegue instalar o pixel de rastreamento, conversão para campanha. Vamos aqui às metas de campanha. As metas de campanha já são algumas segmentações que a gente consegue fazer aqui. A primeira delas é a localização que a gente já colocou lá no início da campanha, que está para o Brasil. Dispositivo, enquanto a gente não tem dados de campanha, eu não vou mexer nisso daqui, vou manter do jeito que está. Se tem alguma agenda de anúncio com a data de início é hoje, né? Já virou o dia aqui. Sem data de término, uma coisa que eu gosto de fazer, começo todos os meus anúncios com o horário segmentado, tá? Então, eu já segmento ele todinho, que eu não gosto de fazer os anúncios rodarem de madrugada. Acho que tem muito clique desqualificado ali, a pessoa não está no momento de compra muito bom, né? Então, estou aplicando aqui a regrinha que eu gosto de colocar a segmentação por horário. Normalmente, sábado e domingo, eu deixo ele aberto um pouquinho mais de tempo. Durante a semana, eu já diminuo um pouquinho esse tempo daí. Aqui é o tempo de exibição. Se eu quero que a campanha seja exibida meio período ou o dia inteiro, 12 horas ou 24 horas. 24 horas, por mais que eu esteja segmentando aqui o horário, eu quero que ela rode por 24 horas. E o fuso horário da sua conta ou o fuso horário do visualizador do anúncio. Aqui não teria muita diferença, porque a gente está falando de um produto brasileiro e a conta está aqui no Brasil. Mas só para você já ir se habituando, sempre que você chegar nessa opção aqui, já marca o fuso horário do visualizador do anúncio. É interessante que você já comece a criar esse hábito de marcar essa opção. Aqui vem mais configurações. Essas configurações aqui são super importantes, tá, gente? A primeira delas, ó, é escolha as opções que se aplicam à sua campanha com relação a anúncios de audiência. Então, eu quero fazer ofertas em anúncios de audiência. Lembra que o anúncio de audiência é aquele anúncio lá de banner, de vídeo. Eu não quero, então eu vou diminuir em 100%. Anúncios multimídia. Os anúncios multimídia, que são anúncios de mídia também, né? O próprio nome já diz. Ele já vem aqui assim, ó, aumentar em 40%. Não, eu quero diminuir, pô, ele não me dá nem a opção de diminuir. Aumentar o mínimo possível, né? Porque eu não quero que rode para anúncio multimídia. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 10%, 0%, eu não consigo, porque ele já vem aqui me falando, ó. O aumento máximo é de 900% e o aumento mínimo é de 20%. Então, se o aumento mínimo é de 20%, eu vou ter que lidar com 20 aqui. Mas, assim, não tem problema, as chances disso daqui rodar são bem poucas. E ainda que rode, você só vai estar com 20%, tá? E aqui é um ponto muito importante, principalmente aqui no Bing, porque são muitos parceiros que o Bing, o AOL e o Yahoo têm. É a distribuição do anúncio, tá? Como a questão do Google, logo quando você cria a campanha, né? No iníciozinho da criação da campanha, que você marca lá para anúncio de pesquisa e ele vem logo em seguida perguntando se você quer distribuir para os parceiros do Google. E aqui a gente não quer da mesma maneira, tá? Então, se você não quer começar a sua campanha torrando sua verba, você já desmarca, vem para esse daqui, olha, somente pesquisa do Bing, AOL e Yahoo, pertencente e operado. Nem sindicalizado você quer. Aqui, ó, essa terceira opção. Somente parceiro de pesquisa sindicalizado do Bing, AOL e Yahoo. Você não quer. Não que você não possa abrir esse público depois. Eu gosto de começar a campanha super segmentadinha, porque eu trabalho com um orçamento apertado. Então, eu quero que essa campanha já suba super segmentada. Tudo que eu puder segmentar aqui, eu vou fazer. Feito todas essas configurações finais aqui, a gente pode clicar em salvar. Olha que legal. Já deu ruim. Deixa eu ver. Ajuste os dias e horários para que não se sobreponham. Ah, porque ficou domingo e domingo. Perdão.
Não, Bing, é sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos ver se vai agora. Opa, campanha criada. Está em análise. Então, a gente precisa aguardar. Ok, entendi, Bing. Na verdade, ele já está aparecendo aqui para mim, olha, qualificado. Ó, que maravilha. Aí, agora a gente vai para aquela última etapa, que vai ser a primeira otimização da sua campanha que eu falei para vocês. Quero para vocês ficarem comigo no vídeo para não perder essa dica, que é muito importante. Vamos entrar aqui na nossa campanha, que já está qualificada, e fazer o quê? Negativar as palavras, que é muito importante. Ah, Juliana, mas se eu não subir as palavras em exatas, se você vai estar negativando as palavras mesmo assim? Sim, eu vou estar negativando as palavras mesmo assim, porque eu sou cagona. Mas assim, brincadeiras à parte. É importante que você negative as palavras, porque mesmo as palavras-chave em correspondência de exatas, elas podem gerar uns termos de pesquisa um pouco sujos ali que você não quer. O ideal é você já segmente essa campanha eliminando algumas palavras que podem vir a ser pesquisadas. E você não quer que seu anúncio apareça para essas palavras. Eu tenho uma lista de palavras-chave de negativas que são as palavras-chave que eu vou subir. Mas se você não tiver uma lista de palavras-chave, entre em contato comigo, que eu vou pensar no seu caso. De repente, eu sou legal e mando para você, tá bom? E agora o momento da super dica. A super dica de hoje vai para o curso MBE do Tom Santos. É o curso Método Bing Estratégico. Com ele você vai poder aprender tudo a respeito de Bing, desde a criação da conta lá dentro do Bing, aquecer a campanha, várias estratégias de tráfego pago, e tem muito conteúdo bônus lá, irado, que você vai adorar. Dá uma conferida no link que eu deixei para vocês na descrição deste vídeo. Eu convido vocês também a fazer parte da família do Replica Não Complica lá no Instagram. É o @Replica Não Complica, tudo junto, sem acento. Aproveita e entra no nosso grupo do Telegram. Os links estão na descrição desse vídeo. Assim como o meu presente que eu deixei para vocês, que é o meu e-book e um mini treinamento de tráfego pago. Ambos você vai conseguir baixar de forma gratuita e os links também estão na descrição deste vídeo. Se você chegou até aqui ao final e ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E deixa aquela chuva de like esquecida lá do início também. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!